Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, Well, Carla. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia. Bom dia, Ive. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Carla. Que gostoso. Vamos lá para mais um Despertando com Olhos do Amor. Bom dia, Mar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos na sessão 6, que é a sessão que se chama Como Salvar-se do Medo, do capítulo 24, que é a meta do especialismo. Bom dia, Paola, Débora, bom dia. Esperar a parte digitar aí para a gente fixar nos comentários. Bom dia, Camila. Página 547. Prontinho, tá aí. Muito bem. Vamos lá então, vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor, como a gente sempre faz, com uma oração. Receber então essa oração como o nosso despertar, né, do nosso dia, da nossa semana. Entregar para o Espírito Santo a condução do nosso dia, confiando a Ele todos os nossos julgamentos, as nossas decisões, dizendo a Ele que a gente não quer mais tomar nenhuma decisão por conta própria, que a gente quer que Ele conduza o nosso dia, as nossas palavras, os nossos julgamentos. Espírito Santo, voz mansa e serena que habita em nossa mente, nós nos voltamos a Ti, lembrando que és a memória de Deus em nós. Na quietude de nossos corações, reconhecemos que esquecemos quem verdadeiramente nós somos. Mas Tu, que foste enviado por Deus como a resposta à nossa crença na separação, nunca esqueceste. Conduze-nos com a tua luz de volta à verdade. Revela-nos com ternura o que o medo tentou esconder, a certeza do amor que nunca partiu. Ajuda-nos a deixar de lado os nossos julgamentos, as ilusões do ego e a falsa percepção. Ensina-nos a escutar a tua voz em cada instante de dúvida e em cada momento em que parecemos nos afastar de ti. Hoje, queremos lembrar com alegria, queremos ver com a tua visão, queremos viver em comunhão, sabendo que a vontade de Deus ainda é a nossa.
que a tua presença em nossas mentes nos guie de volta ao lar e nos recorde, sem cessar, que somos o Filho Santo de Deus, eternamente uno com Ele. Amém. Amém. Uhum. Você não está ouvindo, Edna? Minha voz está saindo? Está todo mundo escutando? Aqui pra mim tá normal. Qualquer coisa, entra e sai novamente, Edna. Normal, Carla. Tá bom. Deve ser para você, então, Edna. Ok, tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, vamos lá. Então, relembrando, que nós estamos no capítulo que fala sobre o especialismo, a meta do especialismo. E para um curso de milagres, o especialismo, é tudo aquilo que a gente torna especial, que a gente torna exclusivo, que a gente idolatra, a gente torna, a gente substitui todas essas coisas ou essas pessoas, né, pelo amor de Deus, A gente coloca a nossa paz, a nossa felicidade em situações e em pessoas, achando que aquilo, vai trazer a paz e a felicidade para nós. Então, tudo aquilo que a gente substitui o amor de Deus, sejam coisas, situações ou pessoas, o curso em milagres chama de especialismo, né? Então, até um tipo de idolatria, às vezes a gente idolatra alguma pessoa ou algum guru, que a gente acha mais especial ou mais espiritualizado que nós, isso também é especialismo para um curso em milagres. Então, é sempre bom a gente relembrar, Especialismo é uma palavra que não é muito usada no nosso dia a dia. Essa palavra, pelo menos eu aprendi a conhecê-la, através do livro Um Curso em Milagres, Então, e é uma palavra que é bastante usada e tem um significado muito importante, É um dos pilares, vamos se dizer, dos ensinamentos de Jesus no livro Um Curso em Milagres. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o significado do especialismo, tem vários capítulos, que falam sobre especialismo. A gente deve ter, no nosso canal do YouTube também alguns vídeos falando sobre especialismo. Vale a pena a gente se aprofundar, porque é um ensinamento, vamos se dizer, uma base de ensinamento muito importante para a metafísica do livro Um Curso em Milagres. E até, né, como eu sempre falo, né, a teoria, ela serve, né, para para a gente identificar na prática, né, onde é que atua isso, né? Assim, Sim, aquilo que eu tô querendo saber o que é, né? Então, ela é um passo, né, para eu poder identificar isso na minha prática, né? é, Então, por isso que ela faz parte aí do combo, né, da gente, obviamente que a meta é só a prática, né? Mas antes é importante ter essa noção, né? sim, Tanto é que lá no início na introdução do livro de exercícios, Jesus fala, né, que uma base teórica, né, para poder fazer sentido, né, o que está sendo praticado. Então, e aí a gente sempre lembrar que a teoria ela só serve para isso, para poder realmente iluminar, né, clarear a nossa prática, para a sim, gente ver.
poder reconhecer aí no nosso cenário, né? Esses, É, esses pontos, né? Então é, fica mais fácil, né? Fica mais é, e claro. é, e é importante também, né, um ponto importante sobre o especialismo, é que tudo que a gente torna especial, né, a gente está reforçando, né, que a gente está aqui no mundo, né, a gente está reforçando, A né, separação. a separação, tá reforçando que a paz está fora da nossa mente, Né? né? Então a gente fica buscando a resposta, né, aonde ela não está, né? É, Então é muito importante isso também, né, a gente se lembrar que transformar esse especialismo, né, em vamos se dizer, em algo santo, vai, alguma coisa assim, ou relacionamentos especiais, relacionamentos santos, vamos usar, né, relacionamentos aqui, né, é a gente se lembrar que a gente tem que voltar para a mente, né, e entregar, né, todo esse especialismo, né, que a gente acha que vai tornar a gente especial ou que vai trazer felicidade para nós, né, para o Espírito Santo, para o Espírito Santo ir transformando, né, esse especialismo em algo que a gente não vai ficar colocando, né, o nosso investimento ou dizendo que, ou achando e confiando que isso vai substituir, né, o amor de Deus. uhum. E o ego, é importante a gente olhar para isso. Eu quero, tenho uma oração muito grande para isso, para que isso fique cada vez mais claro. O ego vai trazer, então, especialismo, né? Eu tenho um relacionamento de especialismo com o Lu. Então, quer dizer que eu não posso me relacionar com o Lu, uhum, né? Eu não posso, porque, né? Tô substituindo o Lu por Deus, né? O ego vai trazer o Lu. Aí o Espírito Santo gentilmente fala: não, o que eu tô aqui te convidando para olhar é toda a motivação que está por trás na mente sobre o que parece ser o Lu, sabe? Então, na verdade, o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa percepção. Então, o que é que vai mudar, né? O Espírito Santo vai purificar a minha percepção em relação ao Lu, Hum, sabe? Então, ele vai mostrar que esse aparente amor que eu intitulo como amor que eu sinto por mas por trás desse aparente amor tem medo, tem desconfiança, tem. Nossa, gente, tem um monte de coisa. É nisso que vai ser trabalhado. E o ego, pra gente não olhar pra mente, o ego vai falar: não, você tem que desapegar do Lu, desapegar disso, desapegar. E assim, gente, com tudo aqui no mundo. Tudo. hum, Porque não é sobre as coisas, as formas aqui do mundo, mas é sobre o que vem antes. Como é que eu uso essas formas, né? Qual é a motivação por trás? Enquanto eu pareço estar com alguém, estar com o Lu, com a minha neta, aqui, agindo aqui no mundo. Entende, assim, que às vezes fica um pouquinho abstrato para explicar, por isso que é na experiência, né? Então, é importante, né? Porque senão, quando a gente fala, né, fica parecendo que são as coisas, sabe? Não é sobre as coisas. Como Jesus diz, né? O corpo, ele é sem significado, é neutro. Tudo aqui no mundo é neutro. Quem que coloca aí é com esse quem aqui que o Espírito Santo vai trabalhar. Aonde eu estou colocando a minha fé?
sabe? Aonde eu tô esperando coisas. E se eu espero coisas é a partir de um lugar de falta. Opa! Então vamos mais fundo. Sabe? É, é, é sobre isso. Então é importante a gente lembrar, né? E aí é um mergulho junto com o Espírito Santo, né? Então, muito maravilhoso. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos Vamos lá. dar sequência na nossa leitura, então. Seria o parágrafo 5, amor? Eu não lembro, acho que é o 5, né? Nós paramos no 4. Então vamos lá, parágrafo 5, seção 6. Ó, eu Como acho que, eu salvar. acho que compensa ler o parágrafo 4, porque, ó, é sobre o que eu estava falando aqui, ó. Então vamos lá. Capítulo 24, a meta do especialismo, seção 6, como salvar-se do medo, parágrafo 4. Não te esqueças de que o mundo serve apenas para curar o Filho de Deus. Esse é o único propósito que o Espírito Santo vê e, por conseguinte, o único que ele tem. Até que vejas a cura do Filho como tudo o que desejas que seja realizado por esse mundo, pelo tempo e por todas as aparências, não conhecerás o Pai nem a ti mesmo. Pois usarás o mundo para o que não é o seu propósito, e não escaparás às suas leis de violência e morte. No entanto, é dado a ti estar além de todas as suas leis em todos os aspectos, em todas as formas e em todas as circunstâncias, em toda a tentação de perceberes o que não está presente e em todas as crenças nas quais o Filho de Deus é capaz de sofrer dor porque ele se vê como não é. Perfeito. Pode seguir aí, agora, para a gente ler a de hoje. Olha para o teu irmão, contempla nele toda a inversão das leis que parecem governar esse mundo. Vê na sua liberdade a tua, pois é assim. Não permitas que o seu especialismo obscureça a verdade que existe nele, pois não escaparás a nenhuma das leis da morte às quais tu o prendas. E não há um pecado que vejas nele que não mantenha ambos no inferno. Entretanto, a sua perfeita impecabilidade vos liberará, pois a santidade é bastante imparcial, tendo um só julgamento para todos aqueles que contempla. E esse julgamento é feito não por ti mesmo, mas através da voz que fala por Deus em todas as coisas que vivem e compartilham o que ele é. Perfeito. Posso seguir? Pode seguir. Parágrafo 6. É a sua, a do Espírito Santo, né? Impecabilidade que os olhos que veem podem contemplar. É a sua beleza que vem em todas as coisas. E é a ele que procuram em toda parte e não acham nenhuma paisagem, nenhum lugar, nem tempo onde ele não esteja. Hum. Dentro da santidade do teu irmão, a moldura perfeita para a tua salvação e para a salvação do mundo está colocada a brilhante memória daquele em quem vive o teu irmão e tu junto com ele. Não permita, não permitas que os teus olhos fiquem cegos com o véu do especialismo que esconde a face de Cristo dele e também de ti.
E não deixes que o medo de Deus afaste de ti por mais tempo a visão que vieste ver. O corpo do teu irmão não te mostra Cristo. Eu vou repetir. O corpo do seu irmão não te mostra Cristo. Cristo é demonstrado dentro da sua santidade. Nossa, muito lindo o que ele trouxe nesses dois últimos parágrafos que a gente leu, né? Ele coloca ali no parágrafo 5, na referência 4, na sentença 4, ele diz: E não há um pecado que vejas nele que não mantenha ambos no inferno. E não há pecado, entretanto, a sua perfeita impecabilidade vos liberará, pois a santidade é bastante imparcial. Então, e o que a Paty leu agora também, né, o corpo do teu irmão não te mostra Cristo. Enquanto a gente, né, tomar a decisão de enxergar o nosso irmão como um corpo, né, a gente vai enxergar no nosso irmão pecado. E se a gente está enxergando o pecado no nosso irmão, nós estamos enxergando em nós. Então, né, Porque não tem nosso irmão. exatamente, exatamente. Só Então, vale a é, pena lembrar. Abre parênteses. Não tem nosso irmão. exatamente. Então, é por isso que sempre, né, apesar de a gente estar vendo um mundo fora de nós e a gente acreditar muito nesse mundo, né, mas esse mundo, né, como a Paty trouxe, né, ele é neutro e o Espírito Santo pode usá-lo, né, se assim a gente desejar, que ele dê um significado, um propósito para esse mundo, né, assim como ele pode dar também para o corpo, né, mas ele precisa da nossa permissão, né, para ele trazer ou dar um novo propósito para tudo isso que a gente acredita que está acontecendo fora da nossa mente, né? Mas, em última instância, como a Paty reforçou, né, é sempre para nós, né? Quando eu perdoo, eu estou perdoando a mim mesmo, porque, em última instância, não tem nada fora da minha mente. Então, por isso que quando a gente dá, nós mesmos estamos recebendo. Dar e receber é a mesma coisa, Uhum. né? Então é importante a gente, embora isso seja muito abstrato, é importante que a gente tenha isso em mente, porque, novamente, né, esse é um dos pilares, né, importantes dos ensinamentos do curso em Milagres, né, que nada está acontecendo fora da minha mente. Né? Tudo que eu acho que acontece fora da minha mente nada mais é do que uma projeção. E, normalmente, essa projeção é uma projeção, né, de pecado, culpa e medo, né, que é uma projeção do nosso ego. Então, tudo que a gente projeta fora da nossa mente, né, a gente está projetando, né, a trindade profana do ego, que é pecado, culpa e medo. Né, e aí a gente fica preso no mundo e não volta para a nossa mente, para o Espírito Santo corrigir, né, tudo isso que a gente está projetando fora. É isso. E aqui, né, o corpo do teu irmão não te mostra Cristo. Enquanto eu, indivíduo aqui separado, continuar interpretando os meus irmãos através do corpo dele, ou seja, através do seu comportamento, né? Porque junta minha visão individual, que nem é visão, mas vamos lá. O que eu parece que esse indivíduo, que essa pessoa aqui tá vendo. Se eu continuar a interpretar o que parece que meu irmão tá fazendo através ali na demonstração e tal, não sai Sim. do lugar. E aí é a que vale. Né? Aí começa todo o nosso treino de perdão. Jesus, vamos lá, Espírito Santo. Eu não quero mais interpretar o que eu tô vendo aqui. Então, eu quero voltar para dentro, tá?
Então, segundo passo. O que é que eu tô sentindo? O que é que eu tô acreditando? E qual é a emoção que me vem? Qual é o sentimento que me vem quando eu pareço ver isso? Pronto. Seu irmão já prestou o serviço dele. Essa câmera agora vira para dentro. E aí você começa uma jornada com o Espírito Santo. Dentro da mente, não mais fora. Né? Dentro da tua mente ali. E ali ele começa a mostrar as coisas que você acredita. Tarará, tarará, junto com ele, uma, uma jornada gentil. Né? Então, nossa, o corpo do teu irmão não te mostra Cristo. E vale para a gente mesmo também. Porque às vezes a gente se julga, se interpreta muito mal, se culpa pelo que parece que esse corpinho faz aqui, o nosso mesmo. Um convite. O teu corpo não te mostra Cristo. Chega dessas historinhas, né? E aí vale novamente. Então vamos lá, Espírito Santo. Eu quero aprender, eu me abro para aprender isso. Como assim? O corpo do meu irmão não me mostra Cristo. Eu te dou aqui, né? Me dá a sua mão agora e vamos juntos. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar que isso é assim. Porque eu quero ver Cristo. Ver, com V maiúsculo. Quero experimentar Cristo. E o que é isso? Gente, é dessas orações que entra, sabe? Que ele entra, assim, essa oração sincera, sabe? Eu quero experimentar isso. Eu permito que você me ensine. Eu tô aberta. Me mostra. Eu quero, sabe? Durante muito tempo, eu às vezes pegava sentenças como essa, não especificamente essa, mas algumas sentenças que Jesus trazia, gente, eu ia assim, eu tenho um negócio assim, uma folha embaixo do meu computador, eu escrevia, sabe, em post-it, eu escrevia, aonde eu lembrava, escrevia no celular, para eu me lembrar, o que que eu tô fazendo aqui mesmo? Qual é a minha função aqui nesse mundo? O que que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí eu me lembrava, nossa, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero experimentar o tempo todo, sabe? E aí ele te leva mesmo, numa jornada mesmo, para dentro da mente, sabe? E, gente, é isso. Estamos muito juntos todos nessa jornada, né? Vamos lá, vamos Vamos continuar. lá. Tem bastante coisa aqui para gente ainda. Parágrafo 7. Escolhe, então, o que queres ver, Ah lá. o seu corpo ou a sua santidade. E o que escolheres é teu para a tua contemplação. Ah lá. O que eu decido, eu vou ver, gente. E assim, né? É claro, tem um processo aí, né? Porque senão o ego pega, ai, mas não tá vendo, sabe? Tem um processo, né? Tem um mergulho na sua mente, né? Mas vem dessa decisão, dessa decisão. Nossa, que lindo. E para a gente enxergar a santidade ou o Cristo no nosso irmão, a gente tem que enxergar primeiro em nós. Ó, E aí nós temos que
realmente entregar todos esses sentimentos, É né, isso. de falta, de escassez, de pecado, Uhum, de que a gente se uhum. separou de Deus, né? A gente vai entregando todos esses sentimentos, né, baseado, né, no sistema de pensamento do ego, vai entregando para o Espírito Santo ir purificando esses pensamentos e transformando esses pensamentos em pensamentos reais, né, que é o que a gente Exato, falou ontem no nosso encontro. Pensamentos exato, reais são os pensamentos santos. É aquilo que a gente entrega para o Espírito Santo purificar esses pensamentos e transformá-los em pensamentos santos, né? Então, de novo, ele reforça aqui, né? Para a gente enxergar o nosso irmão, né, como santo, como Cristo, a gente tem que primeiro enxergar em nós, porque em última instância só tem um filho. é isso. Então vamos Por juntos, isso que é uma irmão. jornada, né, gente? É uma jornada maravilhosa, Uhum, sabe? Maravilhosa, assim. É claro, né, gente? Eu não vou, não é cor-de-rosa, porque uhum, tem muita resistência do ego, né? Enfim, não é. Não vou romantizar, não. Mas é libertadora, mas vale a pena, né? E porque cada passinho que a gente experimenta nessa jornada, a paz que a gente muitas vezes só toca, assim, ó. Não se compara a nada nesse mundo aqui. uhum, E aí, né, você vai vendo você vai tendo esses momentos de paz perfeita, assim, esses instantes. E aí, essa vira a sua motivação, né? Nossa, eu quero mais disso. Eu quero experimentar isso o tempo todo. Eu quero constância, sabe? Então, é isso, né? Vamos lá, amorzinho. Vamos lá. Vou começar de novo, então. Parágrafo 7. Escolhe, então, o que queres ver, o seu corpo ou a sua santidade, e o que escolheres é teu para a tua contemplação. Entretanto, terás que escolher em situações incontáveis Incontáveis. e através de um tempo que não parece ter fim, até que a verdade seja a tua decisão. Pois não se ganha outra vez a eternidade através de mais uma negação de Cristo em teu irmão. E onde está a tua salvação se ele não é mais do que um corpo? Onde está a tua paz se não na sua santidade? E onde está o próprio Deus, a não ser naquela parte dele que ele estabeleceu para sempre, na santidade do teu irmão, para que possas ver a verdade acerca de ti mesmo, afinal demonstrada em termos que é capaz de reconhecer e compreender? Nossa, que lindo, Nossa. que lindo. Parágrafo 8. A santidade do teu irmão é sacramento e bênção para ti. Os seus erros não são capazes de impedir que a bênção de Deus esteja com ele, nem que ela esteja contigo, que o vês verdadeiramente. Uau! Uhum. Eu vou ler de novo. A santidade do teu irmão é sacramento e bênção a ti. Os seus erros não são capazes de impedir que a bênção de Deus esteja com ele, nem que ela esteja contigo, que o vês verdadeiramente. Os seus enganos podem causar um atraso, que é dado a ti anular para ele, de tal forma que ambos possam terminar uma jornada que jamais começou
e não precisa ter filho. Meu Deus. Hum. Aqui ele está bem em última instância, né? Graças a Deus, é o que nos salva. Uhum. O que nunca existiu não faz parte de ti. Ó, ele levando a gente, ó, para a irrealidade desse mundo. Percebe que ele começa dando realidade ali, falando do irmão, aí ele vai andando com a nossa mente, ó. É isso que o Espírito Santo faz com a gente no nosso treino de perdão. Cada vez mais indo mais profundo. Começa ali com as coisinhas, com o que você está sentindo, e aí ele vai te levando cada vez mais para uma experiência mesmo, de que não há mundo. Nossa, ai, nossa. Vamos lá. O que nunca existiu não faz parte de ti. Entretanto, pensarás que faz, enquanto não te deres conta de que não faz parte daquele que está ao seu lado. Ele é o teu espelho. E nesse espelho verás o julgamento que fizeste acerca de ambos. Meu Deus, gente. Sério, eu tô com uma sensação que parece que eu nunca li esse parágrafo. E eu tô assim, absurdamente maravilhada com a didática desse parágrafo. Eu vou repetir a 6. Ele é o teu espelho, e nesse espelho verás o julgamento que fizeste acerca de ambos. O Cristo em ti contempla a sua santidade. O teu especialismo olha para o seu corpo e não o contempla. Hum. Como diz a Michelle, é tiro, porrada e bomba. Pro ego, né? Ai, gente, é isso. Isso é um curso em milagres. Nossa, muito legal, muito lindo. Nossa Senhora. É Vamos lá, maravilhoso, gente. vamos lá, vamos seguir, porque eu acho que Por favor, Jesus, vamos seguir. vamos seguir, vamos receber aqui, porque tá realmente tá muito lindo assim. Nossa, vamos embora. Essa sessão tá demais. É isso aí, ó. Quem pôs foguinho na live aí, ó. Tudo com foguinho. Vambora, gente. Vambora. Que o vejas como ele é, para que a tua libertação não se demore. Amor, só um minutinho. Vamos lembrar por que. Qual é o nome? Qual é o treino? E qual é o nome dessa sessão? Você quer saber como se salvar do medo? Hum, Então, vambora. é isso aí. Vambora. Só lembrando o nome da sessão, né? Por que nós estamos lendo isso aqui? Vambora. Que o vejas como ele é, e aqui ele está falando sobre o nosso irmão, né? Que o vejas como ele é, para que a tua libertação não se demore. Vagar sem sentido, sem um propósito e sem qualquer tipo de realização é tudo o que a outra escolha é capaz de te oferecer, que é o nosso ego, a escolha pelo nosso ego, a gente continuar mantendo a escolha pelo nosso ego na nossa mente,
vai deixar a gente vagando sem sentido ainda aqui no mundo, né, sem um propósito, sem saber o que nós estamos fazendo aqui. Né, e entregar tudo isso para o Espírito Santo transforma tudo isso em sala de aulas para a gente. Né? Então, e olhar com o Espírito Santo, né, e ver tudo isso aqui como uma sala de aulas, como um aprendizado, é o que vai fazer a gente despertar desse sonho. A futilidade da função não cumprida irá assombrar-te enquanto o teu irmão estiver adormecido, até que o que te foi atribuído tenha sido feito e ele ressuscitado do passado. Ele que condenou a si mesmo e a ti também, te é dado para que tu o salves da condenação junto contigo. E ambos verão a glória de Deus no seu Filho, que interpretaste equivocadamente como se fosse carne e limitaste a leis que não têm qualquer poder sobre ele. Então, ainda que Jesus está batendo forte, né, sobre a gente ainda decidir enxergar o nosso irmão como um corpo. Enquanto a gente continuar, né, enxergando o nosso irmão como um corpo, a gente vai continuar enxergando erro, equívoco, pecado, né, e isso está refletindo em Em nós. ambos, nele e em nós, porque Isso, não tem ele, né? isso, Então, exato. Isso é um reflexo, né, ele é da nossa, só um reflexo. é um reflexo da nossa condição interna, né? E É isso. Jesus usou uma palavra, né, espelho, né? Ele está espelhando tudo aquilo que está na nossa mente, tudo aquilo que a gente acredita ainda, né, e valoriza, né? Então, é isso. Né? Então, nosso irmão é nosso Salvador. Perfeito. Acho que vamos ler o 10. Vamos? Vamos ler mais um. Não gostarias de reconhecer com contentamento que essas leis não são para ti? Então, não o vejas como prisioneiro delas. Não é possível que aquilo que governa uma parte de Deus não se mantenha para o todo o resto. Tu te colocas sob as leis que vês como aquelas que o governam. Pensa, então, em como deve ser grande o amor de Deus por ti, a ponto de te dar uma parte de si mesmo para salvar da dor e te trazer felicidade. E nunca duvides de que o teu especialismo desaparecerá diante da vontade de Deus, que ama cada uma de suas partes com o mesmo amor e o mesmo cuidado. Hum. O Cristo em ti é capaz de ver o teu irmão verdadeiramente. Decidi, decidir-te-ias contra a santidade que ele, o Cristo, vê? Uau, nossa, Eu acho que é uma boa parte para a gente ficar, né? Com essa pergunta. O nossa. Cristo em ti é capaz de ver o teu irmão verdadeiramente. O Cristo em ti, em nós aqui, Jesus está falando. Decidir-te-ias contra a santidade que ele, o Cristo, vê? Gente do céu, que É, nossa, presente.
E que lindo, né? Que ele reforça aqui que Deus não vê separação, Deus não faz comparações entre os seus filhos, né? Ele fala aqui, né? E nunca duvides de que o teu especialismo desaparecerá diante da vontade de Deus, que ama cada uma de suas partes. Óbvio que para Deus não existe partes É, separadas, mas é, ele fala, ele usa aqui de uma forma didática, né? Porque é, a gente se vê separado, um diferente do outro. é. Então ele usa de uma maneira muito didática para demonstrar, para revelar para a gente que Deus não vê separação, não vê filhos diferentes, né? Então ele fala cada uma de suas partes com o mesmo amor e o mesmo cuidado. Nossa, que lindo. Ele não vê diferença alguma entre nós. Somos os seus filhos sem pecado e amados eternamente no seu amor. Que linda. É isso, amores. Eu acho que, nossa, acho que recebemos muito aqui, né, nessa Uau! live, esse despertando com olhos do amor. Eu tinha feito até uma listinha aqui de algumas comparações de algumas leis do mundo com as leis do céu. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã a gente traz alguma coisa sobre isso. Ele tem falado muito sobre as leis do mundo, né? Então vamos. Amanhã eu trago um resuminho aqui sobre essas crenças, né? Nas leis do mundo, né? Que mantém a gente preso aqui no mundo, né? E vamos lá. Vamos sentir se amanhã a gente traz um pouquinho sobre isso, né? Isso. Partiu o céu, galera. Vambora. Do céu. É isso aí, Vivi. Bora. Tá na hora de entender tudo isso Experimentar tudo, e ir sabe? para o Tudo que céu, e chegar despertar. junto com o Espírito É, Santo. Tudo que chegar. hum, É é isso, isso aí. amores. Que alegria. Um lindo dia. Lindo dia. Uma boa semana a Até todos. amanhã. Até amanhã. Um beijo, beijo. Obrigado, pessoal.